A combustão do metanol líquido formando gás carbônico e água líquida libera 730 kJ por mol do álcool. Escreva a equação balanceada para esse processo utilizando coeficientes inteiros mínimos. Metanol líquido é CH3OH líquido mais O2 gasoso, que é o comburente. Isso forma CO2 gasoso mais água líquida. Balanceando, um carbono 1 no CO2, 4 hidrogênios, então eu colocaria um 2 aqui na água. Oxigênio, 2 com 2 na água, 4, depois da seta. Já tem 1 no metanol, faltam 3. Aí eu ia colocar um 3 meios aqui no O2, né? Só que ele pediu com os coeficientes inteiros. Viu que vai dar um problema assim? O que a gente pode fazer? Dobra todo mundo que já está feito. Então eu vou colocar 2 aqui no metanol, vou colocar 2 no CO2 e aqui na água eu vou colocar 4. Vamos conferir? 2 carbonos no metanol, 2 no CO2. Hidrogênios. No metanol tem 4. Como são duas moléculas de metanol, então dá 8 hidrogênios. 2 vezes 4 da água, 8. Oxigênios, depois da seta, 2 vezes 2, 4. Com mais 4 na água, 8. No metanol tem 2 oxigênios, para 8 faltam 6. Então mete um 3 aqui no O2. ΔH desta reação, como ele me disse que libera, eu sei que é negativo. Quem quiser pode escrever, olha, menos 730 kJ por mol de metanol. Ou então, se não quiser escrever por mol, podia colocar ΔH é igual a menos 1460 kJ. Tá? Porque, olha, eu dobrei a equação, então são 2 mols de metanol. Para 2 mols de metanol, é o dobro, porque o ΔH acompanha a estequiometria. Ou então, se quisesse deixar menos 730 por mol, não tem problema. Tá? Letra B. Indique o valor de ΔH em kJ para a reação inversa, considerando a equação pedida no item anterior. Gente, a reação inversa seria só copiar esta equação aqui, trocando os termos. Então, CO2 e água viriam para o reagente, o metanol e o O2 para o produto. E quando a gente inverte o sentido de uma reação, o ΔH simplesmente troca o sinal. Então, seria mais 730 kJ por mol. Na letra C, ele quer saber, considerando que, se na reação de combustão formasse água gasosa ao invés de água líquida, a energia liberada seria... Olha só que top essa letra C. Eu vou tentar colocar um gráfico aqui para a gente tentar representar, né, o raciocínio dessa letra C. Percebam que a reação de combustão ela é sempre exotérmica, ela libera. Isso quer dizer que se eu fosse colocar, por exemplo, um gráfico aqui de energia, eu poderia colocar aqui, olha, metanol mais O2. Não estou escrevendo o balanceamento não, tá? Eu não estou falando os coeficientes, estou colocando só as substâncias. E isto formaria, né, CO2 gás mais H2O, líquido, desculpa, né, que está na equação. Ele disse líquido. E está aqui, olha, esta é a energia liberada. Quem tem mais energia? A água no estado gasoso ou a água no estado líquido? Vamos pensar que o estado gasoso é um estado de maior energia. Então, se eu fosse colocar nesse gráfico água no estado gasoso, ela estaria, por exemplo, o patamar aqui em cima, olha, CO2 gasoso mais H2O também no estado gasoso. Porque o estado gasoso da água tem mais energia do que o estado líquido. E aí, olha que legal que ficaria esse gráfico, como ficaria esse gráfico. Energia liberada na combustão de metanol formando água no estado gasoso. A setinha está descendo menos. Estão percebendo? Então a energia liberada seria menor. Já a letra D está falando o seguinte:
Considerando um rendimento de 100%, calcule a massa em gramas e o volume em litros de gás carbônico formado na combustão de 12,8 gramas de metanol. Então, olha, ele quer saber só do gás carbônico e do metanol. Então, ele quer este cara e o CO2. Então, eu vou passar aqui, ó. Vou colocar simplificadamente que quando eu tenho 2 mols de CH3OH, reage com O2, blá, 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 e forma água e 2 mols de CO2. Está balanceada esta equação já, né? Eu só peguei esses dois termos da equação que a gente montou. Eu sei que quando eu tenho 2 mols de metanol, eu produzo 2 mols de CO2. Tabela periódica, massa molar do metanol. É 12 do carbono com 16 do oxigênio, dá 28. Com 4 dos hidrogênios, 32 gramas por mol. Só que eu estou reagindo 2 mols, então são 64 gramas. O que a gente pode fazer? Depois eu penso lá no CO2. Olha, isso daqui foram as massas e a quantidade de mol que eu montei olhando para a equação. O que eu quero saber? Se eu colocar para reagir 12,8 gramas de metanol, quanto de CO2 eu vou produzir? Tal que X, fazendo essa regra de 3, olha, 64 gramas de metanol produzem 2 mols de CO2. 12,8 gramas de metanol vão produzir quanto de CO2? E isso é 12,8 vezes 2 dividido por 64, que dá 0,4 mol de CO2 produzidos. A primeira pergunta foi a massa de CO2. Tabela periódica, 1 mol de CO2 tem uma massa de 44 gramas. Eu fui na tabela e olhei esses dados. Então, 0,4 mols de CO2 vai ter uma massa que corresponde a quanto? X, tal que é 0,4 vezes 44, eu produzo 17,6 gramas de CO2. E ele também quer o volume em litros de CO2, né? Percebam que o enunciado não falou nada se está ou não na CNTP. Como ele não falou, a gente vai supor que está na CNTP. Porque se tivesse fora da CNTP, ele era obrigado a me dar a pressão e a temperatura. Então, como ele não me deu, vou considerar que está na CNTP. E a gente sabe que na CNTP, 1 mol de qualquer gás, inclusive o CO2, ocupa um volume de 22,4 litros. Como nesta reação foram produzidos 0,4 mols de CO2, qual será o volume em litros produzidos? E isso é 0,4 vezes 22,4, que dá 8,96 litros de CO2. Está aí a resposta da letra